Olá, amigos. Está começando Diálogo Espírita, um programa da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. O nosso programa conta com vários quadros. E no programa de hoje, nós temos o quadro Tema Livre, o Espiritismo Responde e Presença Literária. Olá, amigos. O tema livre de hoje nós vamos enfocar a felicidade. Como que a doutrina espírita vê a felicidade? Conosco hoje, aqui presentes para debater o assunto, Robson Balaguer e Jaime Nunes. Se nós pegarmos a questão 920 do Livro dos Espíritas, quando Kardec pergunta: pode o homem gozar de plena felicidade na Terra? E os Espíritos respondem: não. Por isso lhe foi dada a prova, como prova a expiação, provas ou expiações. Depende, porém, do espírito de cada um a suavização de seus males para ser feliz aqui na Terra. Então, Jaime, Robson, eu pergunto o seguinte: no questionamento geral, onde está a felicidade? Aonde ela se encontra? Como fazer para conquistá-la? E após conquistá-la, o que fazer para que ela permaneça conosco? Jaime. A felicidade é a busca de todos nós. E é consequência também do que, como cada um de nós avalia a sua existência, a sua vida. O ser humano, de um modo geral, ele busca encontrar essa felicidade no poder, nas posses, considera a juventude como também um motivo de felicidade. Porém, às vezes encontramos seres que são jovens, têm posses, são belos e não conseguem ser felizes. Mas então, Robson, não haveria necessidade de nós buscarmos essa felicidade, então, mais próximo, dentro de nós mesmos? Como é que a gente faz isso? De que forma? Sem dúvida, Gilberto. Até porque, digamos assim, a felicidade, digamos assim, não é um local onde nós vamos, né? Não temos que ir para fora buscar essa felicidade. Como já foi dito, ela está dentro de nós. E nós fomos criados propenso a essa felicidade, né? Nós somos para sermos felizes. Essa que é a questão. Só que muitas vezes, através do nosso livre-arbítrio, escolhemos caminhos errados, né? E causamos a nossa mesma infelicidade. Ficando assim, digamos, todas a responsabilidade ou todas as queixas para a providência divina. Porque Deus não é justo comigo, mas Deus não é bom para mim. Mas nesse sentido, Jaime, como o Robson colocou, que a felicidade, os meios para conquistá-la estão dentro de nós. Nós temos que ir em busca da nossa felicidade. Seguido se questionar, mas a felicidade não é uma obra de Deus? Esse Pai Criador nos criou exatamente para sermos felizes, mas nos desvios de nosso caminho é que nós vamos nos perturbando e infelicitando. O nosso irmão Divaldo, numa palestra que ele denominou Desperte para Ser Feliz, ele diz com relação à felicidade que nós temos 4 níveis de consciência, onde nós devemos fazer as seguintes perguntas. Quem sou eu? Eu sou o Jaime. Qual a minha tarefa na Terra? Todos nós temos uma tarefa aqui na Terra. Embora às vezes ela não nos agrade, porque pretendíamos ter outro trabalho, outra atividade, mas é aquele momento, aquela situação que vai nos dar as condições também de atingirmos nosso propósito, nosso objetivo ou evolução. E como vou fazer isso? De que maneira esse meu trabalho, essa minha atividade vai ser realizada? E através dela eu posso encontrar, então, a alegria. Porque, segundo os Espíritos, quem gosta do que faz não tem trabalho, tem alegria. Então nós devemos buscar também amar o nosso trabalho, nos dedicar a ele para termos esse prazer que é importante para que ele produza melhor e nos dê
assim, essa satisfação que às vezes o próprio dinheiro não soluciona. Nesse sentido, Jaime, me parece então, Robson, que nós criamos falsas expectativas em relação à felicidade, porque nós vamos buscá-la em locais impróprios. Nós nos apegamos nos bens então, materiais, coisas né? materiais, nos carros importados, nas estampas, nos rótulos, nos títulos acadêmicos ou coisa parecida. Nesse sentido, poderia-se dizer então de que nós estamos na busca errada dessa felicidade? Ou isso ainda é necessário para que sejamos felizes? Como ver esse antagonismo? Precisamos das coisas materiais, ainda faz parte das nossas necessidades, mas no entanto isso não nos traz felicidade. Sim, mas é que não podemos elas só com esse benefício, né? Como se fosse o único objetivo da nossa felicidade, esquecendo a vida futura, só, não pensando somente no momento, só nessa vida, né? André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, diz o seguinte, que nós seremos naturalmente felizes na proporção que fazemos os outros felizes. Ou seja, nós também podemos encontrar a felicidade na ajuda ao nosso próximo. Nesse sentido, Jaime, é muito comum nós também imaginarmos que o outro está feliz. Tá? E, na verdade, às vezes, o outro está muito mais infeliz do que nós. Né? Então, como que a gente consegue trabalhar isso, criando essas expectativas de felicidade, né? Nos baseando naquilo que a gente julga ser o correto, que a gente julga estar sendo certo? Bom. Nós vivemos hoje baseado num padrão de felicidade que se cria, porque nós olhamos as coisas materiais que são necessárias, mas não vivenciamos, às vezes, os problemas que aquela pessoa tem. Então, olhamos um ator que é famoso, reconhecido, uma atriz, um cantor, um atleta. Temos, assim, a impressão que a sua vida é plena de felicidade e alegria, mas ele também tem seus dramas íntimos, suas dificuldades, suas tristezas. Então, esses momentos assim de angústia, todos nós temos. Agora, precisamos encontrar soluções e essa solução não estão só nas coisas, estão nas pessoas, em olhar ao nosso próximo, ao nosso sofrimento. Ser feliz, então, é uma atitude comportamental diante das situações em que nós vivemos. Aí vem outro questionamento, então. Como saber quais são as primeiras manifestações de felicidade? Como que ela se manifesta? Que a gente imagina a felicidade em algo grandioso. Então, talvez esse princípio da manifestação da felicidade seja você começar a agir de forma mais simples, sendo humilde, vendo a coisa com mais paciência, tolerância, humildade. Eu acho que isso já é um princípio de felicidade. Sim. Também. Aprendermos a prestar atenções nas pequenas coisas, a prestar atenção na natureza, né? Na criança, no sorriso de uma criança. Ou seja, no nosso trabalho, né? Muitas vezes as pessoas trabalham se queixando, murmurando. Na medida que nós conseguimos trabalharmos mais felizes e com digamos assim, com a certeza do dever cumprido, né? Do nosso trabalho, nosso dever cumprido, nós vamos estar mais felizes. Mas será que nós conseguimos ser felizes, então, somente com aquilo que nós temos? Nós estamos em busca de alguma coisa, mas nós temos limites. É possível ser feliz com aquilo que a gente tem? A felicidade, eu acho que é alguma coisa que nós temos que procurar. Ela é uma coisa interior, mas que você sente-se diferente, por exemplo, na prática do bem. Talvez quando não procurar, né, Jaime? Talvez expressarmos ela, né? Tentar expressar, tirar de fora. Né? Porque às vezes nós nos angustiamos por poucas coisas, sendo que se a gente pensarmos de uma forma diferente, nos colocando no lugar do nosso próximo, muitas vezes, né? Então a gente vai entender, compreender toda a situação. E assim também vamos ser felizes, né? É importante notar o seguinte, por mais que nós procuremos a felicidade nos mais diversos locais, nós não podemos esquecer que esses motivos, né, essas condições de sermos felizes, está dentro de nós mesmos. Como diz Leon Denis, um dos seguidores de Kardec, no seu livro Depois da Morte, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, ele diz o seguinte, que todas as necessidades que nós temos para vivermos e vivermos bem, não estão perdidas no espaço sideral, estão dentro de nós mesmos, só que estão naquele estado de letargia. Então o que falta para nós
para irmos em busca dessa felicidade é fazer reacender essas potencialidades que estão ocultas e que nós não nos damos o trabalho de fazer uma introspecção, um olhar para dentro de nós mesmos, uma reflexão, para sabermos que temos sim condição de sermos felizes. Eu acho que nós perdemos muito tempo indo buscar a felicidade em locais onde ela não se encontra. Não seria mais ou menos isso, né? Há até um caso com a Madre Teresa de Calcutá, que certa vez ela estava num país retirando um indigente que estava enterrado numa vala, e um milionário viu o seu trabalho e disse a ela: eu não faria isso nem por $1,5 milhão. E a Madre Teresa de Calcutá lhe respondeu: e nem eu faço por amor. Então, a felicidade implica nessas pequenas coisas, talvez, no amor, que é doação, é compreensão, entendimento do nosso próximo, do nosso semelhante. E a Joana de Ângeles, através de Divaldo, diz também o seguinte, que para sermos felizes ou encontrarmos o caminho da felicidade, temos que reservar algum tempo para a caridade fraternal. Mas veja, Robson, às vezes, como está lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando diz que a felicidade, ela existe sim aqui na Terra, a gente sabe, mas ela é relativa à posição de cada um. Então, o que basta para a felicidade de alguns, constitui a desgraça de outros. Né? É o que os Espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o fato de eu ser feliz, eu conviver com algumas situações que me façam feliz, mas que tornam o outro infeliz, não pode trazer para mim uma carga, né, de consciência de que eu estou fazendo o outro infeliz. Não é realmente, não é dessa forma que as coisas acontecem. Né? Seria impossível, né, Gilberto? Você ser feliz, digamos, causando infelicidade ao outro, né? Isso seria, digamos assim, um antagonismo, né? Um contrassenso tremendo. Mas aí fica difícil para nós trabalharmos isso, não é mesmo, Jaime? Porque ao mesmo tempo que você está buscando a tua felicidade, você está vendo que o outro está sendo infeliz. Mas é aquela história, cada um com o seu problema, cada um com os seus reajustes, né? As dificuldades para nós são diferentes, porque cada espírito tem uma necessidade. Mas se nós formos olhar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 967, onde está a felicidade para os bons espíritos? E a resposta é a seguinte: conhecer todas as coisas, não sentir ciúmes, ódio, inveja, ambição e qualquer paixão. Quer dizer, algo muito difícil para nós, né? Ou seja, praticando o amor, a caridade, né? Pois é, mas é justamente isso que nós falamos até há pouco, porque nós buscamos a felicidade, sem ser repetitivo, em coisas que não agregam em nada. Quando com relação a esses fatores que você colocou, é que vem a acrescentar, é que vem o processo evolutivo, vem o crescimento moral. Então, é difícil? Mas não é nada que possa ser impossível de ser alcançado. E a doutrina dos Espíritos nos coloca frente a essa realidade, nos mostra os caminhos que nós temos a seguir para sermos felizes. Então, o problema é exatamente isso, é saber lidar com essas situações que venham a fazer com que a gente agregue alguma coisa nesse crescimento moral. Sem dúvida, até porque, digamos, diante das dificuldades, das grandes adversidades que nos encontramos, se nós fizermos isso mais feliz, né, digamos assim, nos tornarmos assim, não deixarmos tornar aquilo muito pesado, aquele fardo, nós vamos ser felizes. Essa é a questão. E como já me falou aqui o exemplo da Madre Teresa, e a busca, ou melhor, o trabalho da caridade, quando você ajuda o seu próximo, muitas vezes você se torna feliz também. É isso que eu ia falar, eu sou feliz vendo o outro ser feliz. Então, depende também de um pouco de desprendimento da nossa parte. Né? A questão da felicidade, né, Gilberto? A gente quer que os outros nos façam felizes, mas felicidade é fazer o outro feliz, o meu companheiro, o meu amigo, as pessoas. E eu tenho muitas formas de fazer com que as pessoas sejam felizes, da maneira com que eu me portar, sendo atencioso, compreensivo, tolerante, que fazem parte da nossa doutrina, são ensinamentos valiosos que podem nos auxiliar a encontrar essa paz de consciência que o Gilberto falou. Muito bem, meus amigos. Resumindo tudo o que foi dito sobre a felicidade,
Nós consideramos então que o trabalho interior é que produz a felicidade. E isso não é uma meta que possa ser alcançada agora, não é uma meta curta. A felicidade é um processo longo que levará nós a muitas existências através da eternidade, nas muitas moradas da casa do meu Pai, como nos ensinou o Mestre Jesus. Muito obrigado a todos, até uma próxima Tema Livre. Próximo. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. O Fotógrafo dos Espíritos, de Nedir Mendes da Rocha, é um excelente livro lançado pela Editora M de Capivari, São Paulo. Com muitas ilustrações, descreve as famosas materializações de espíritos de Uberaba, testemunhadas pelo próprio autor. Contatos, vendas@editoram.com.br ou pelo telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. O Espiritismo Responde. Aqui quem fala é Jaime. E a pergunta que vamos responder é a seguinte: quando o marido desencarna e a viúva se casa novamente e fica infeliz, se incomoda com isso? Pode perturbar o novo casal? Nós temos sempre que considerar a situação nossa, em princípio, no lado de cá. Normalmente, quando existe uma separação, há alguém que não gosta, tem suas razões e motivos, e quando o seu ex-companheiro arruma outro, aqui tem sido causa de muitas discórdias, desavenças e até mortes. E como fica então indo para o plano espiritual, não muda nada. Esse espírito que partiu, ele se tiver um vínculo muito grande com a sua esposa, ele certamente que não irá gostar dessa situação, porque ele acha que ela não tem esse direito. E fica inconformado, não aceita, como aqui no nosso plano Terra também, e às vezes passa a ser um perseguidor desse casal que se uniu após seu desencarne e infelicitá-los. Há muitos casos até a obsessão. Então, o que nós temos sempre que considerar é que nós não somos donos de ninguém. E se um dia partirmos, aquela nossa ex-companheira, nossa ex-esposa, ela tem também o direito de buscar um novo caminho, um novo companheiro, e pedindo também à família que entenda, compreenda isso, para que ela não venha se anular. A vida prossegue, logicamente lembrando-se daquele seu ex-companheiro, com amor, com bondade, mas que ela encontre também motivos e razões nessa sua existência que a façam feliz e também os seus familiares. Porque temos casos de companheiros, de viúvas ou viúvas que se unem e depois essa família tem o entendimento, a compreensão que é necessária e são felizes, embora não tenham começado juntos. Agora vamos então à nossa segunda pergunta. Quando a pessoa morre, ela assiste o próprio velório? E
Vendo a pergunta 327 no nosso Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então aos espíritos: o espírito assiste seu enterro? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. A questão da perturbação é porque, no caso do desencarne, os espíritos se encontram em formas diferentes depois do seu regresso ao plano espiritual. Alguns de imediato compreendem o seu estado, a sua situação, outros não. Mas quando falamos em velório, nós temos sempre que nos lembrar que o que morreu foi o corpo. O espírito continua vivo. E, na maioria das vezes, esse espírito está presente ali no velório, acompanhando, participando, vendo tudo o que ocorre naquele momento. Então, nós devemos ter um profundo respeito na hora do velório por aquele que se foi, pela sua família. E esse irmão, se ele teve suas falhas, seus defeitos e erros, não comentá-los, mas procurar trazer e olhar o seu lado bom, as suas qualidades, para que ele receba essas nossas vibrações e energias que venham a ajudá-lo nesse momento difícil, nesse transe complicado que é a nossa separação dos entes queridos, para que ele encontre também o seu reconforto. No velório, ao invés de nós ficarmos conversando, contando piadas ou distraídos, é bom aproximarmos do irmão, orar por ele, pedir ao Pai Criador, à espiritualidade, que o acompanhe, que o ajude, o auxilie, e que ele possa, a partir de uma maneira mais tranquila, mais serena, entendendo que também nós o amamos, queremos muito bem, e que essa é a razão principal da nossa passagem por aqui. Então, agradecemos pelos ouvintes, pelos telespectadores que nos acompanharam, e retornamos em breve num outro programa. Meus amigos, nosso quadro de hoje, Presença Literária, nós vamos falar sobre o livro Saúde e Espiritismo. Muitas pessoas têm uma noção errada a respeito da doutrina espírita, achando que é apenas uma religião, que só é voltada para a prática da caridade, para um religiosismo, etc. Mas não. A doutrina espírita é composta por 3 pilares básicos, que é o religioso, o moral, o científico e o filosófico. E esta obra que nós vamos tratar hoje, ela tem a ver mais com a parte científica da doutrina. Saúde e Espiritismo, vocês podem perceber que é um livro elaborado pela Associação Médico Espírita Brasileira, fruto do trabalho de um dos congressos da AME Brasil. Esse livro, a primeira edição saiu em 1998, tem 410 páginas, e vocês podem adquirir esse livro nas boas livrarias do ramo, inclusive aqui em Curitiba. Nós temos 2, pelo menos, livrarias que talvez vocês encontrem esse livro. É feito em São Paulo, isso aqui foi editado em São Paulo. Bom, mas o que nos interessa é o seguinte: é um livro de estudo, sim, mas é um livro palatável, um livro que traz muitos temas interessantíssimos para as pessoas estudiosas e muito pouco conhecido até mesmo entre os espíritas. Eu vou ler aqui no sumário alguns temas para vocês terem ideia dos assuntos tratados. Então nós temos aqui, vejam que é um pouquinho mais denso, mas é muito interessante. Campos de força, pesquisa laboratorial do hipotético campo morfológico, operações mentais e como o cérebro aprende. Muito importante hoje, se fala muito em neurociência, né? Perispírito e chakras, olha só que assunto interessante. Desdobramento perispítico, certeza da imortalidade. Perispírito é o corpo intermediário entre o corpo físico e o nosso espírito. Cristais da glândula pineal ou epífise, né? Semicondutores cerebrais, é uma pergunta. Transplante, morte encefálica e repercussões perispirituais. Fenômenos anímicos e mediúnicos, sua estruturação biopsicológica.
Esse do Jorge André dos Santos. Mediunidade na prática. São 2 itens. Causas e mecanismos do processo obsessivo. Epilepsia e obsessão. Sabe que tem alguma coisa a ver? Obsessões e psicopatologias, obsessão, quirografia e fluidoterapia. Desobsessão, terapia do amor. Psicose e reencarnação. Tem a ver? Tem, muito. Regressão de memória e traumas da vida uterina. As consequências. Depois tem um outro capítulo que fala sobre a sexualidade. Concepção holística da sexualidade na perspectiva espírita. Hoje em dia também se fala muito a respeito de sexualidade, desvios, direitos sociais, etc, etc. O orgasmo e fatores psicofisiológicos que o influenciam. Estudo da sexualidade, equilíbrios e desvios. Homossexualidade, desafios em psicoterapia. Aí o 3º capítulo fala sobre as abordagens na parte médica, na prática médica, perdão. A medicina no alvorecer da nova era, uma visão espírita, homeopatia e espiritismo, reprodução assistida, aspectos éticos, reprodução assistida, aspectos espirituais, a clonagem, síndrome do pânico na visão espírita, veja que temas atuais, né? Programação reencarnatória, paciente diabético tipo 1, o adolescente e suas relações familiares e o universo afetivo na adolescência. Vejo então, meus irmãos, que é um livro interessantíssimo, traz temas atuais, no enfoque científico, escrito por especialistas das áreas, geralmente médicos e psicólogos, com essa formação, mas que são espíritas, né, de um valor inestimável. As pessoas mais ilustres do meio espírita, nesses assuntos, estão presentes neste livro. Então, a nossa recomendação, procure o livro, vale a pena, procure num sebo, faça alguma coisa, mas não deixe de ter em sua biblioteca este livro, Saúde e Espiritismo. Futuramente nós vamos tratar de um 2º volume, com um nome parecido, se não me engano, é Medicina e Espiritismo, que é de um outro congresso da AME Brasil. Mas, de qualquer maneira, a nossa recomendação, vocês não vão se arrepender. Uma obra muito interessante, imprescindível para todo estudioso espírita. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo programa Diálogo Espírita. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. O Fotógrafo dos Espíritos, de Edir Mendes da Rocha, é um excelente livro lançado pela editora M de Capivari, São Paulo. Com muitas ilustrações, descreve as famosas materializações de espíritos de Uberaba, testemunhadas pelo próprio autor. Contatos, vendas@editoram.com.br ou pelo telefone 19 34 97 7000.